É evidente que uma sociedade pré-agrícola, especializada na caça, não podia sentir da mesma forma, nem com a mesma intensidade, a sacralidade da terra-mãe. Há uma diferença da experiência religiosa, que é explicada pelas diferenças de economia, cultura e organização social. Numa palavra, pela história. Para o primitivo, um ato fisiológico pode se tornar comunhão com o sagrado. Para aqueles a cujos olhos uma pedra se revela sagrada, sua realidade imediata transmuta-se numa realidade sobrenatural. As pedras podem revelar ao homem religioso a firmeza, o poder e a permanência. Para a mulher ocidental moderna, pode ser difícil de aceitar que para certas pessoas o sagrado possa manifestar-se em pedras ou árvores. Para aqueles que têm uma experiência religiosa, toda a natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica. Um exemplo é a ideia de a divindade usar um ser humano, um animal ou uma pedra para falar. Outro exemplo é a lenda ou mito referente à sarça ardente. O sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser, duas situações existenciais assumidas. Profano também tem o sentido de não religioso, secular. Ao homem religioso, há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. Não te aproximes daqui, tira as sandálias de teus pés porque é uma terra santa. Há, portanto, um espaço sagrado, e por consequência forte, significativo, e há outros espaços não sagrados. Ao homem religioso, a porta que se abre para o interior da igreja é onde se pode passar do mundo profano para o mundo sagrado. O limiar tem os seus guardiões que proíbem de potências demoníacas. É no limiar que se oferecem sacrifícios às divindades guardiãs. É também no limiar que certas culturas situavam o julgamento. Segundo a lenda, parou para passar a noite perto da fonte, e espetou uma vara na terra. No dia seguinte, querendo retomá-la a fim de continuar seu caminho, verificou que a vara lançara raízes e que tinham nascido rebentos. Ele viu nisso o indício da vontade de Deus, e fixou a morada nesse lugar. O sinal portador de significação religiosa põe fim à relatividade para o homem religioso. Ele considera que qualquer coisa que não pertence a este mundo manifestou-se de maneira pudítica, traçando desse modo uma orientação ou decidindo uma conduta. Caso nas imediações não se manifeste sinal algum, o homem provoca-o. Exemplo, uma espécie de evocação com a ajuda de animais. São eles que mostram que lugar é suscetível de acolher o santuário ou a aldeia. Persegue-se um animal feroz, e no lugar onde o matam, eleva-se o santuário, ou então, põe em liberdade um animal doméstico, procuram alguns dias depois e sacrificam-no onde o encontraram. Em seguida o altar é levantado, e ao redor se constrói a aldeia. Em todos esses casos são os animais que revelam a sacralidade do lugar, o que significa que os homens não são livres de escolher o terreno sagrado, que eles não fazem mais do que procurá-lo e descobri-lo com a ajuda de sinais misteriosos. Pede-se um sinal para pôr fim à tensão provocada pela relatividade e à ansiedade alimentada pela desorientação. Para encontrar um ponto de apoio absoluto. Para o homem religioso, nada pode começar, nada se pode fazer sem uma orientação prévia, e toda orientação implica a aquisição de um ponto fixo. Raízes das pessoas estão plantadas no local onde consideram sagrado. O que caracteriza essas sociedades é a oposição que subentendem entre o seu território habitado e o espaço desconhecido e indeterminado que o cerca. O primeiro é nosso mundo, o cosmos.
O restante, já não é um cosmos, mas uma espécie de outro mundo, um espaço caótico, povoado de espectros, demônios, etc. O homem transforma o caos em cosmos simbolicamente, mediante uma repetição ritual. Se todo o território habitado é um cosmos, é justamente porque foi consagrado previamente, porque de um modo ou outro, esse território é obra de deuses ou está em comunicação com o mundo deles. O que deve se tornar o nosso mundo, deve ser criado previamente, e toda a criação tem um modelo exemplar. A criação do universo pelos deuses. A transformação de caos em cosmos, por ato divino de criação. Para aquela tribo, se o poste se quebra, é a catástrofe. É a regressão ao caos. De certo modo, o fim do mundo. Tendo-se quebrado uma vez o poste sagrado, toda a tribo foi tomada de angústia. Seus membros vaguearam durante algum tempo, e finalmente sentaram-se e deixaram-se morrer. O pensamento simbólico não encontra dificuldade em assimilar o inimigo humano à morte, e ao demônio. Afinal, o resultado de ataques, sejam demoníacos ou militares, é sempre o mesmo: a ruína, a desintegração, a morte. Toda destruição de uma cidade equivale a uma regressão ao caos. A vitória contra o atacante reitera a vitória exemplar, de Deus contra o dragão, quer dizer, contra o caos. O faraó era assimilado ao deus vencedor do dragão, ao passo que seus inimigos eram identificados a esse dragão mítico. Na tradição judaica, reis de outros povos eram apresentados sob os traços do dragão. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud argumenta que a religião é de amor para aqueles que a abraçam, e tende à crueldade e à intolerância para com os não seguidores. No norte da Índia, na época de epidemia, realiza-se em volta da aldeia um círculo destinado a barrar os demônios da doença. A história das religiões apresenta incontáveis formas de sacrifícios sangrentos ou simbólicos relativos a uma construção. Na história, houve um processo lento de dessacralização da morada humana. Os conquistadores portugueses tomavam posse em nome de Jesus. Eles acreditavam que a terra recentemente descoberta era renovada pela cruz. Aspas são utilizadas com frequência pelo autor para indicar que certa palavra está sendo utilizada em sentido figurado, etc. Para o homem religioso, há os intervalos de tempo sagrado, e há o tempo profano, que é para ele a duração temporal ordinária na qual se inscrevem os atos privados de significado religioso. Por meio de ritos, o homem religioso pode passar da duração temporal ordinária para o tempo sagrado. Participar de uma festa ou celebração religiosa implica a saída da duração temporal ordinária e a reintegração no tempo mítico reatualizado pela própria festa. De um ponto de vista religioso, pode-se dizer que o tempo sagrado não flui. Mantém-se sempre igual a si mesmo, não muda nem se esgota. É indefinidamente recuperável, irrepetível. O homem religioso se recusa a viver unicamente naquilo que em termos modernos chamamos de presente histórico, esforça-se por voltar a se unir a um tempo sagrado que de certo ponto de vista pode ser equiparado à eternidade. Para ele, os deuses fundaram igualmente o tempo sagrado, visto que o tempo contemporâneo de uma criação era necessariamente sacralizado pela presença e atividades divinas. A vida na Terra para o homem religioso passa a existir a partir daquilo que é dito pelo mito da criação. Ele acredita acessar espaço e tempo, inacessíveis ao homem não religioso. Esse é entre os motivos que pode acreditar ser superior ao homem não religioso.
várias línguas das populações aborígenes da América do Norte, o termo mundo, cosmos, é igualmente utilizado no sentido de ano. O ano possuía também a particularidade de poder renascer sob a forma de um novo ano. É preciso renovar o que o tempo gastou. O tempo gastara o ser humano, a sociedade, o cosmos, e esse tempo destruidor era o tempo profano. O monstro marinho ressuscitava, e voltava a ser ameaçador no final de um ano. Que ele possa continuar a vencer o monstro e abreviar seus dias, exclamava o oficiante. A luta repetia a passagem, de caos para cosmos. O acontecimento mítico tornava a ser presente. Segundo Flávio Joséfo, os 12 pães que se encontravam sobre a mesa significavam os 12 meses do ano, e o candelabro de 70 braços representava a divisão zodiacal, 7 planetas em dezenas. Acreditava-se que o Templo, de Jerusalém, se situava no centro do mundo, e santificava não somente o cosmos como um todo, mas também a vida cósmica, ou seja, o tempo. O mito cosmogônico serve aos polinésios de modelo arquetípico para todas as criações, seja qual for o plano em que elas se desenrolem, biológico, psicológico ou espiritual. A crença religiosa de descansar no sábado remete ao mito da criação. Não entraremos nos méritos de descansar neste vídeo. A nostalgia das origens equivale a uma nostalgia religiosa. Para o homem religioso, restabelecer o tempo sagrado da origem equivale a se tornar contemporâneo do Criador. Para uma população da China, o ritual de cura consiste na recitação solene do mito da criação, seguida de mitos da origem das doenças, provocadas pela cólera das serpentes, e da aparição do primeiro xamã curandeiro que trouxe aos homens os medicamentos necessários. Mesmo o mais primitivo, não rejeita, em princípio, esse progresso, aceita-o, mas confere-lhe uma origem e uma dimensão divinas. Jung escreveu que o homem primitivo é de tamanha subjetividade que não se interessa pelas explicações objetivas. Seu inconsciente é impelido irresistivelmente a assimilar toda experiência sensorial a acontecimentos anímicos. Tem essa necessidade imperativa. Porém, o homem religioso das sociedades primitivas e arcaicas não se recusa a assumir a responsabilidade de uma existência autêntica. Pelo contrário, ele assume responsabilidades. Ele colabora para a criação de um cosmos, etc. Trata-se de uma forma de responsabilidade diferente daquelas que a nossos olhos parecem ser as únicas autênticas e válidas. O homem religioso acredita ser o guardião da revelação primordial. A soma das revelações primordiais é constituída por seus mitos. É assim porque foi dito que é assim, declara um povo esquimó, a fim de justificar a validade de sua história sagrada e suas tradições religiosas. Contar uma história sagrada equivale a revelar um mistério, pois as personagens do mito não são seres humanos, são deuses ou heróis civilizadores. Mito se torna a verdade absoluta. O profano não foi fundado pelo mito, não tem modelo exemplar. O sagrado é o real por excelência para o homem religioso. O que os homens religiosos fazem por própria iniciativa, aquilo que fazem sem modelo mítico, pertence à esfera do profano. É uma atividade vã e ilusória, enfim, irreal. Destituído de simbolismo religioso, o trabalho agrícola se torna, ao mesmo tempo, opaco e extenuante. O homem religioso só se reconhece verdadeiramente homem, quando imita os deuses, os heróis civilizadores ou os antepassados míticos.
O Deus havia esquartejado o monstro, a fim de criar o cosmos. O homem repete o sacrifício sangrento, às vezes com vítimas humanas, quando constrói uma aldeia, um local de adoração ou simplesmente uma casa. O canibalismo é comportamento cultural, fundado sobre uma visão religiosa da vida. É possível entender o que o autor queria dizer com a frase: antropofagia é assunto complexo e não abordaremos aqui. Ao homem religioso, das sociedades primitivas e arcaicas, a eterna repetição de gestos exemplares, e o eterno encontro com o tempo mítico da origem, santificado pelos deuses, não implicam uma visão pessimista da vida. Ao contrário, é graças a este eterno retorno às fontes sacralizadas, que a existência humana lhe parece se salvar do nada e da morte.